Bom dia. Graça e paz, amém? Rapaz, quando o irmão pegou o microfone aqui, ele aqui, ó, eu pensei que eu estava numa rádio. Bom dia, irmãos. Eu não consigo falar essa voz que ele fez, não, a voz de locutor, de rádio, né? Rádio PIB Tabatã, você pede, nós tocamos, nós adoramos, né? Alguma coisa assim, né? Benção, irmão, benção. Deus abençoe sua voz. Amém, irmãos? Queridos, quem não tem filho aqui, levanta a mão. Quem não tem? Só alguns, né? Só alguns não têm filhos, mas em nome de Jesus vocês vão ter, viu? Em nome de Jesus. A maioria aqui já tem, né? Mas hoje eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, lá em Provérbios 22:6, que é bem conhecido dos irmãos. Então, se você puder abrir sua Bíblia, abra aí, Provérbios 22:6. Como nós falamos ontem, nós estamos com mais um neném vindo, né? Minha amada esposa me deu esse presente. Pelo menos a notícia, né? A notícia foi no Dia dos Pais. Eu estava ali tomando café e aí eles fizeram um cartãozinho e eu olhei para o cartão e falei, que benção, né? Bonitinho o cartão. Só que eu achei, na mesma hora eu achei estranho assim, um pouco o cartão, porque estava lá, tipo, parecendo duas crianças, né? Mas uma era maior do que a outra. Eu entendi, essa aqui é a mãe, essa aqui é a Micaela e um bebezinho aqui é o Abner, né? Que é o menorzinho. Aí eu olhei e estou tomando café. Aí eu olhava para o cartãozinho, aí eu olhava e aí teve uma hora que eu parei assim, eu falei, calma aí, como é que é esse negócio aqui? É isso que eu estou pensando? Ou seja, não era a mãe Micaela, era Micaela, Abner e um bebezinho. E aí, a gente só adorou o Senhor, glorificamos a Deus, agradecemos a Deus pela confiança de nos entregar mais um filho. Filho é bênção e nós devemos ter isso no nosso coração. Eu quero dizer para você que ainda não é mãe, as adolescentes aqui, as jovens, você foi chamada por Deus para ser mãe. Deus te chamou para ser mãe, e é um grande privilégio ser mãe. É o maior dos deveres, é a maior atividade. Não é você se tornar CEO da Petrobras. Eu tenho uma prima que ela nunca casou, ela namorou uma vez, e aí ela desgostou e eu não quero saber de homem. E aí foi estudar, fez jornalismo lá em Vitória e tal, aí acabou entrando na Petrobras. Hoje ela é uma das chefonas da Petrobras lá, ela que assina muita coisa ali na Petrobras. E voa para tudo quanto é lado. Mas ela decidiu não ser mãe, ela decidiu não ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Então, os meninos que estão aqui, meu filho, estou vendo alguns meninos aqui, vocês foram chamados por Deus para ser pai. É lógico, a palavra de Deus, Jesus mesmo diz que alguns não têm essa condição, né? E alguns se fazem eunucos por si mesmos. Mas Deus nos chamou. Lembra do povo no Egito? Que ali começou a se multiplicar e saiu milhões de pessoas do Egito para ir para o deserto? Era aquilo que Deus queria que eles fizessem mesmo. Se multiplicar. Multiplicar é uma ordem de Deus. E eu costumo dizer uma coisa, Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, você não vai ver em lugar nenhum no Evangelho, ou então de Gênesis e Apocalipse, que Jesus aparece também lá no Antigo Testamento, você não vê em nenhum momento Jesus pedindo alguma coisa para alguém. Jesus só dá ordem. Nós temos uma mania de dizer que a igreja é um hospital, mas na verdade a igreja não é um hospital. A igreja até pode ter um lugar à parte para curar os enfermos, mas em todo ela não é um hospital. Ela é um QG, onde está agrupado um exército.
Então, quando a gente se machuca, a gente pode até ir lá para o hospital. Aí tem um pastor, né, que é o médico, para poder curar, para poder, né? Mas nós devemos tirar isso da mente de que a igreja é um hospital. Não, a igreja é um lugar de guerreiros. Jesus nos chamou para ser guerreiros. E guerreiros, para ganhar o mundo, para ganhar território, ele precisa se multiplicar. E quando se fala de multiplicar, é ter filhos. E hoje eu queria falar sobre isso. Como devolver os filhos a Deus. Queria estar compartilhando com você. Devolvendo os filhos a Deus. Provérbios 22, 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou repetir. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem algum corintiano aqui? Levanta a mão, tem? Tem não? Tem nenhum desviado aqui não, graças a Deus, né? Que bom. Então, olha só, mesmo quando ele fica velho, ele não vai pender para o lado do Corinthians. Ele vai para um São Paulo, né? Ele vai para talvez um Flamengo aí, né? O Flamengo vai perder hoje para o São Paulo, e aí é um desvio. Mas quando se ensina a criança no caminho que se deve andar, ele não se desvia, ele não vai pender para o caminho errado. É lógico que a gente está fazendo uma brincadeira, mas ele, mesmo ali de cabelinho branco, já com corcunda, já andando de bengala, já devagarzinho, ele não vai se desviar, porque ele foi bem treinado. Quando nós falamos de criação de filho, nós estamos falando de treinamento. Nós não estamos falando, quando a palavra de Deus, né? Eu estou falando daqui da palavra de Deus, quando se fala de criação de filhos, não se fala de mimar um menino, de mimar uma menina, não, é de treinar aquela menina para ela ser uma boa esposa, de treinar aquele menino para ele ser um bom esposo. Uma esposa que teme a Deus, um esposo que teme a Deus, isso é o que a palavra manda. E lembra ontem quando nós falamos a respeito da palavra obediência, oboedire, lá do latim, que significa ouvir atentamente, não significa se submeter, submissão, debaixo de uma missão, você está debaixo, que tem uma missão para você cumprir, que Deus te ordenou, não te pediu, e Deus quer mais do que o seu ouvido, Deus quer mais que você ouça atentamente, Deus quer que você se submeta à sua palavra, se submeta à sua ordem. Lembra dos dois filhos? O pai falou bem assim, vai para o campo, vai trabalhar. Aí um falou bem assim, eu não vou, e acabou indo. O outro falou, eu vou. Foi no meio do caminho, quando foi ver, deu um ninja, jogou a fumacinha branca do ninja e sumiu. Quem é que se submeteu? O que falou que não ia e foi. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos pede algumas coisas, né? Ou melhor, Deus nos ordena algumas coisas, que quando a gente ouve aquela ordem, a gente fica, e agora, o que eu faço? Eu faço ou não faço? A gente fica, né? Igual Moisés, ele gaguejando diante da sarça, diante de Deus. Mas eu não sei falar direito. A gente começa a dar algumas desculpas. Mas Deus deu a ordem para Moisés, olha, eu estou te dando a ordem porque eu sei que você vai conseguir cumprir. Se eu estou te dando a ordem é porque você tem condições de cumprir. Eu te dei essa condição para cumprir. Então a gente precisa analisar as ordens de Deus. Se Deus está confiando um filho, ou vários, aí alguns anos para trás, aí 40 anos para trás, 10 era pouco, né? Hoje não. Hoje não. Então, assim, se Deus está confiando aquela criança para você, significa que você fez alguma coisa que obedeceu e depois se submeteu à ordem de Deus e Deus confiou para você. E quando Ele te confia um filho, significa que Ele vai suprir as suas necessidades. Então, se você for olhar pela lógica, quanto mais filhos você tiver, mais prosperidade você tem.
Porque filho é sinônimo de prosperidade, dentro da palavra de Deus. Mas eu queria trazer para vocês aqui princípios da palavra de Deus, para a gente poder entender sobre a criação de filho cada vez mais. E principalmente você que ainda não tem filho, ouça atentamente, para que depois, quando você tiver os seus filhos, você possa se submeter a essa ordem que Deus vai te dar de ter filhos. A primeira coisa que a gente observa no texto e na Bíblia em geral, é que a família é como se fosse um país, é como se fosse um governo. Deus instituiu assim a família. É da vontade de Deus que a família seja instituída neste modelo. E neste modelo de governo tem uma constituição. Qual é a constituição que nós temos para poder governar dentro do lar? A palavra. Essa aqui é a constituição que Deus estabeleceu para nós usarmos. E dentro dessa constituição tem algumas hierarquias. O paizão, ele é quem? O rei. A mamãe é a? Quem é a mamãe? E os filhos? Não. Os filhos não são os príncipes. Os filhos são os súditos. E eles precisam ser educados, eles precisam ser treinados para aprenderem a ser príncipes e princesas. Mas a gente está vendo como é que a gente já pulou o processo? Está vendo como é que a gente às vezes faz com que as coisas... tem que fazer um negócio mais fácil, que dá menos trabalho. Não, a palavra de Deus diz que há hierarquia dentro do lar. Se você pegar lá Efésios 6, você vai ver que tem hierarquia. Os filhos devem se submeter aos pais, porque isso tem bênção, isso vai fazer com que eles cresçam, com que eles sejam abençoados, mas os pais não podem provocar a ira dos filhos. E como é que um pai provoca a ira dos filhos? Não educando ele, não treinando ele no caminho do Senhor, deixando ele à vontade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu filho, quando dá um BO lá num carrinho dele, lá, alguma coisa, esse dia ele veio com um carrinho todo enrolado, né? Como é que é o nome daquela linha? Uma linha, barbante, né? Estava lá enrolado no barbante. Aí ele veio. Papai, aqui. Tá. Carrinho deu ruim? Ele Eu falei, então vamos jogar fora? Ele, não. Eu falei, então vai lá e dá um jeito. Ele não foi lá e deu um jeito? Aí numa outra vez o carrinho soltou a roda. E não era assim um negócio muito simples não para ele, para a idade, 3 anos. Aí vem ele de novo. Papai, quebrou. Então vamos jogar fora? Dá aí para papai jogar fora? Ele, não. Eu falei, então vai lá e conserta. Ele foi lá e consertou. Isso é o treinamento. Agora, você pega, quebrou meu filho, me dá aqui. Você perdeu a oportunidade de ensinar a ele. Lembra no nosso tempo aqui? Aí já, né? Eu, pastor Elif, para trás já. Eu, pastor Elif, não vou nem perguntar a idade não, né, pastor? Vai que você não gosta de falar, né? Mas aí, por exemplo, eu tenho 46, eu não tenho problema não. Mas, por exemplo, tem alguns irmãos aqui de 60 anos. Lembra dos brinquedos que vocês tinham? Eram brinquedos de quê? De montar, ferrorama, autorama, aqueles bonequinhos do Apache. Eu peguei o final disso aí. Você tinha que montar as coisas. Eram ferramentas, né? Que você ganhava de presente. Por quê? Para desenvolver. Ou não é verdade? E aprenderam, desenvolveram. Aí, depois que aprenderam, desenvolveram, já não tinha tanto mais desses brinquedos. E aí, quando chegou na minha vez, o brinquedo já estava pronto. Então, por isso que hoje, quando ele vem com um BO de brinquedo para mim, eu falei, vamos jogar fora. Porque rapidinho ele dá o jeito dele. Então, a gente tem que treinar. Tem uma hierarquia. Eles têm que aprender a ser príncipes. Eles não são príncipes, eles são súditos. Eles têm que se submeter. Eles têm que até que pular a parte de ouvir atentamente. Eles têm que dizer sim
e acabou. É a ordem de Deus, irmãos, não é nossa. Nós não podemos inverter as coisas de Deus, e a gente tem invertido as coisas de Deus. A gente tem se colocado numa posição desse jeito aqui: Deus, você não sabe o que você está fazendo? Eu sei. O senhor está aí sentado no trono, eu estou aqui com meu filho, deixa eu ensinar do meu jeito. Às vezes, irmãos, a gente está vivendo como se Deus não existisse. E a gente está dentro da igreja, a gente está cantando, a gente está tocando, a gente está adorando, a gente está pregando, está orando, está fazendo de tudo dentro da igreja, mas a gente está fazendo as coisas de Deus como se Deus não existisse. E uma das coisas que nós precisamos observar na palavra, observar como judeu, tá? Porque quando a palavra de Deus fala como o judeu observa, o judeu ele observa no sentido de praticar. Quando você pega aqui, hebraico, quando você vai lá no grego, você está vendo ali que aquele observar, ele significa de praticar. Então a gente precisa praticar mais. A gente está caindo na palavra lá de Hebreus 14. Nós muitas vezes só estamos frequentando uma igreja, e uns até deixaram de frequentar. A gente precisa estar orando por essas pessoas. Mas a palavra aqui fala que nós devemos treinar os nossos filhos. Tem o rei, a rainha, ok? E os súditos, que precisam aprender a ser príncipes e precisam aprender a ser princesas. Esse é o modelo que Deus quer, porque esse modelo gera piedade na família. E pais piedosos, eles são instruídos a ensinarem seus filhos a serem colonos. Vou repetir. Pais piedosos são instruídos pela palavra de Deus a serem colonos. O que é ser colono? Desbravar, ganhar território. É isso que eles faziam lá atrás. É isso que a gente tem deixado de fazer. Os filhos, principalmente os homens, eles precisam aprender a ser homens. E a gente tem visto aí uma ideologia poderosa que adentrou as igrejas, por isso que ontem a gente combateu ela aqui, uma ideologia chamada feminismo, que vem lá dos quintos dos infernos, veio lá dos Estados Unidos com a mulher lá que inventou um troço lá no meio da fábrica lá e colocou as mulheres lá para trabalhar na fábrica, deu um BO retado, mas elas conseguiram implantar o feminismo. E o feminismo adentrou as igrejas. E nós precisamos observar que hoje os homens, como nós falamos ontem, os homens estão perdendo lugar. Por que estão perdendo lugar? Porque estão abrindo mão daquilo que Deus chamou. Deus chamou o homem para ser o líder do lar. Não chamou ele para ser liderado. E isso não é uma palavra machista, é a palavra de Deus. Não é machismo. Se porventura você achar que essa palavra é machismo, significa que você se contaminou com o feminismo. E homens também têm se contaminado com o feminismo, não é só a mulher. Por isso que hoje, estatisticamente, nós temos mais mulheres à frente do trabalho, no geral da igreja, do que homem. Porque o homem se colocou numa posição de comodismo. E nós precisamos, como homens, como pais, ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. E instruir eles a serem colonos, instruir eles a desbravar, a ganhar território. E qual é o território que a gente tem que ganhar? Do inimigo. Nós precisamos fazer isso. Deus nos ordenou, homens. Deus nos deu essa ordem. Não é para, igual eu falei ontem, Deus não fez a mulher da cabeça para a mulher não mandar no homem. Não fez a mulher do pé para o homem pisar nela. Não fez para isso. Colocou aqui do lado, para quê? Para colocar debaixo do braço, para o homem proteger, para o homem cuidar, para o homem pegar no colo, o homem abraçar, o homem dar o carinho, o chamego. Colocou do lado do coração para o homem amar, e amar de forma sacrificial.
Lembra que ontem eu falei o seguinte: existe um amor maior do que o amor de mãe. E aí, eu quero ver se... Olha, eu vou fazer a leitura aqui agora, pastor. Vou fazer a leitura na mulherada aqui, rapidão. Existe um amor maior do que o amor de mãe. E vamos ver se você está contaminada pelo feminismo. Você sabe qual é o maior amor do que o amor de mãe? O amor do marido. Tem umas que fizeram bem assim. Outras... Por quê? Porque Deus ordenou a mulher a se submeter ao homem, ao seu marido. Mas Ele deu a ordem para o marido amar a mulher de forma sacrificial. Se ele tiver de morrer por ela, entrou o caboclo dentro da sua casa, macho alfa, entrou o caboclo, você tem que ser o primeiro a botar o peito. Você não é Robocop não, mas você é o primeiro a ter que colocar o peito. Você que tem que proteger. Se alguém tiver de morrer ali, é você, sou eu. Amor sacrificial. Isso não é conferido à mulher. Isso não é ordenado para a mulher. Então, por isso que esse é um amor maior do que o da mãe. Não se compara. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem colonos, desbravar, plantando a própria família. Eles precisam ser ensinados. Vocês acham que a ordem maior é você educar o seu filho para ele ser um advogado, para ele ser um psicólogo, para ele ser um doutor, sei lá, qualquer dessas profissões proeminentes? Não. Não é isso que Deus te ordena na palavra dele. Deus te ordena a cuidar, a criar e a educar filhos piedosos. Você sabia disso? A cuidar, a criar e a educar filhos piedosos, para que eles desbravem e eles tenham, quando chegar a idade deles lá, eles terem condições de ser um marido, ser uma esposa. Eu, quando eu casei, eu não tinha condição de ser um marido. Eu fui aprendendo isso devagar, na bruta. Mas se eu tivesse tido um pai, uma mãe que tivesse me ensinado, aí já teria sido caminho andado. Eu não teria cometido os mesmos erros que eu cometi lá atrás, com minha esposa, com minha filha, que com meu filho agora eu já estou mais aperfeiçoado. Eu, por exemplo, eu fui conhecer meu pai, o meu avô morava aqui em Mucuri, lá do lado de lá, né? Na praia, né? Ele morava ali, eu conheci ele uma vez, só vi ele uma vez. O meu pai também, eu só vi ele uma vez, que ele bateu lá em casa, lá em São Mateus, ele bateu lá em casa, bateu palma, eu olhei para fora, assim, pela janela, assim, olhei para a lata dele, eu falei, rapaz, esse cara é meu pai. Porque eu pareço com ele. Cabelo branquinhozinho, eu falei, eu já estou esbranquiçado. Eu olhei para a lata dele, eu falei, rapaz, esse é meu pai. Eu falei, mãe, eu estou achando que tem um caboclo ali, que parece que é meu pai. Aí, mãe, o quê? Quando foi ver, era meu pai. Aí parecia Jacó. Eu falei, já peguei, já segurei aqui, abracei. Eu não sabe, eu fiquei com as emoções misturadas, né? E aí ele ficou lá uns 2, 3 dias lá em casa, foi embora, depois a gente foi pastorear em Colatina, ele apareceu lá em Colatina também, eu levei Micaela para ele conhecer, que ele mora lá em Piúma. Sabe, eu não tive essa presença. Agora, olha só, tem pai que mora na mesma casa, mas ele não é presente. Ele não é presente. É a cara inteira, agora piorou, a cara inteira no celular. Eu estou falando por mim também, irmãos, eu também cometo esse erro. E as redes sociais, elas foram criadas para gerar ansiedade em nós. É por isso que tem muita gente sofrendo de ansiedade,
indo para o burnout e depois indo para a depressão. Quem tem propensão para depressão? E muita gente tem entrado em depressão. Por causa que começa com a ansiedade. Assiste vídeo, aí fica igual um zumbi, The Walking Dead, né? Fica igual ali, ó, passando. Teve um dia que eu estava passando, aí eu me peguei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo, cara? Olha o que eu estou fazendo. TikTok ali, eu falei, que isso, cara? Que o TikTok hoje não é mais negócio de dancinha, né? Tem muita coisa boa, tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Eu falei, o que eu estou fazendo? Estou ficando ansioso. Isso é uma prova de que você está ficando ansioso. Você pega o smartphone, aí olha, põe ele no canto, põe ele no bolso, aí daqui a pouco passa um tempinho e você vai lá de novo e tira ele e olha. Entendeu? Ansiedade. O que Pedro ensinou? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou melhor, Paulo, o que Paulo ensinou? Filipenses 4. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A gente precisa até isso colocar diante do Senhor. Porque às vezes a nossa ansiedade está atrapalhando na educação dos filhos. Então, Deus confia crianças para que elas sejam modeladas. E modeladas como? No padrão da palavra. No padrão da palavra de Deus. No padrão da Bíblia. Só que esse padrão de Bíblia, ele tem que se tornar uma cultura na sua casa. E é o que a gente vem perdendo. Ou melhor, é o que a gente perdeu. O que a gente perdeu? A cultura da palavra de Deus nos lares, chamado culto doméstico. A gente perdeu. A gente não tem feito mais o culto doméstico. Todos os dias nós precisamos brigar contra nós mesmos. Irmãos, eu costumo dizer que o maior inimigo que nós temos não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É por isso que Jesus, quando ele veio morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, porque se ele não ressuscita ao terceiro dia, a gente estava no sal. Mas você sabe por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Para livrar a gente, deixa eu te explicar, para livrar a gente do pecado, da morte eterna, de nós mesmos e dele. João Batista testemunhou isso, lá em João 3. Mas pastor, Jesus nos livrou dele? Sim. Lá está escrito que quem não receber ele não tem a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, a gente tem pregado um Jesus, parece que ele passou por terapia. No Antigo Testamento ele era um Deus que cuspia fogo, era um Deus que mandava o raio, mandava a chuva. Aí quando chega no Novo Testamento parece que ele passou por terapia e ficou bonzinho. Não, meu irmão. Esse bonzinho não é no nosso conceito. Deus é bom, mas um bom de perfeição que a gente não consegue entender. Ele continua o mesmo. Então ele veio nos livrar dele mesmo. Olha, se eu não for, vocês vão para o inferno. A minha ira vai permanecer sobre vocês. Por isso, irmãos, nós precisamos de entregar, devolver os nossos filhos a Deus, porque os nossos filhos também nascem sob a ira de Deus. Lembra de Davi, Salmo 51? Em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos pecadores, todos nós precisamos de voltar para Deus, precisamos implantar novamente a cultura da palavra de Deus. O que é cultura? É algo que acontece permanentemente, vira uma rotina, é algo que se torna sagrado, é algo que todo mundo já sabe no automático. As igrejas, principalmente o pai, precisa chamar a mãe e falar, vamos voltar a fazer o culto doméstico. Vai doer no início.
o olho vai bugar, né? Porque a gente quando começa, não está muito acostumado a ler, a gente quando volta a ler, ou então quando começa a ler, o olho começa a bugar, começa a dar sono, e é uma questão genética. Começa a dar sono, mas aí a gente tem que correr lá, lavar o olho, levantar, balançar os braços e voltar e ler a palavra de Deus junto com a família. Está lá em Deuteronômio 6. É obrigação do pai. Tem que começar com o pai. Nós precisamos nos reunir novamente, irmãos, e implantar essa cultura bíblica dentro dos nossos lares. É função do pai assegurar que essa modelagem seja bíblica. Do pai. O pai foi instituído por Deus para ser o equilíbrio no mundo. Se eles conseguem desequilibrar o homem, eles desequilibram a família. E se desequilibra a família, desequilibra a sociedade. Isso é normal acontecer. É o que vai acontecer. É o que a palavra de Deus está mostrando. Mas nós precisamos permanecer como o remanescente, que não se dobra ao mundo, não se dobra a Baal. Nós precisamos nos voltar para Deus e assegurar que essa modelagem seja bíblica. Por natureza, irmãos, as crianças elas são um material maleável. Por natureza, elas são maleáveis. O que é isso? Significa que você pode modelar elas do jeito que você quiser. Modelar um servo de Deus, aí você vai ensinar nos padrões da palavra de Deus. Mas o que tem acontecido? Os pais estão deixando a oportunidade e a responsabilidade de modelação das crianças na mão dos professores na escola. Todos os dias, elas são modeladas pelas as professoras na escola. Tem muitas professoras tementes a Deus, toda regra tem exceção, mas a gente tem visto o que está acontecendo nas escolas. As crianças estão indo para a escola e estão aprendendo a ir contra você, a ser contra você. E você tem que assegurar de que essa modelagem que está sendo falada lá não está indo contra você e principalmente contra os padrões da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, a criança é uma espécie de material modelável. Você tem que criar elas no caminho do Senhor. Nós temos a obrigação de devolvê-las para Deus, senão iremos falhar. Não é ensinar ela a priori a ser uma das funções que eu falei lá atrás. Não. A primeira coisa que você tem que ensinar o seu filho a ser filho de Deus, não evangélico, não crente, não cristão, mas ser filho de Deus. Se eles se tornarem filhos de Deus, eles terão a vida eterna. Não vai adiantar nada a gente chegar lá, quando o filho nosso morrer, e a gente não ensinou nada do que a palavra de Deus manda, e pedir a Deus que o Senhor dê um bom lugar para ele no céu. É assim que funciona? Mas é assim que funciona quando alguém morre. Não é? Quando alguém morre é assim, que fulano de tal não quis saber de Deus, não viveu com Deus. Aí vem um e fala bem assim, que fulano de tal tem um bom lugar no céu. Não é assim que funciona na palavra. Nós precisamos devolver os nossos filhos a Deus. Maridão, a esposa é a pessoa mais importante para você. E os seus filhos precisam ver isso. Seus filhos precisam ver. A esposa, a mesma coisa. O seu esposo, ele é o mais importante na família para você, não são os seus filhos. Não inverta os valores, porque se você inverter esses valores, você vai desajustar o princípio que Deus colocou para a família, que é a hierarquia, que é o marido e a mulher, um mais importante para o outro. E o maridão, ele precisa demonstrar isso. As crianças precisam ver isso. Isso é bíblico, isso agrada a Deus. Isso está na palavra de Deus, é a ordem de Deus.
A palavra de Deus não diz: amai os vossos filhos de forma sacrificial. Amai a vossa esposa. Não está falando, esposa, seja submissa aos seus filhos. Está falando, seja submissa ao seu esposo, ao seu marido. Então, é preciso fazer uma criança andar no caminho do Senhor, porque se a gente fizer ela tropeçar, a gente cai no juízo de Jesus, lá em Mateus 19. Lembra? Jesus estava sentado, pregando, aí foram chegando as crianças, os discípulos foram apartando. Ei, não faz as crianças tropeçar, não. Porque é melhor amarrar uma corda no pescoço, entendeu? Com uma pedra, se jogar dentro do rio, morrer afogado lá, do que você fazer uma criança dessa tropeçar. Vai trazer juízo para você. E a gente tem visto, irmãos, como o inimigo tem investido nas crianças, na minha criança, na sua criança. Tem um filme que vai lançar agora, dia 21, Som da Liberdade, que denuncia o tráfico de crianças. E o tráfico de crianças ele já está quase superando o tráfico de droga. Você tem uma ideia do que isso significa? Sabe por que está superando, meu querido? Sabe por que uma criança é muito melhor ser sequestrado do que vender droga? Porque a droga, o cara fuma ali a bucha de maconha e acabou. A criança não. A criança ela pode ser abusada 10, 20, 30, 40 vezes por dia e no outro dia ela continua lá para ser abusada. Você está entendendo? E esse filme está denunciando isso, essa podridão, que tem gente de governo, gente da alta, gente de Hollywood, tudo no meio envolvido com o tráfico de crianças. Então nós precisamos proteger as nossas crianças. E como se protege as nossas crianças? Educando elas no caminho que se deve andar, não piscando o olho. Está na pracinha, meu irmão, esquece celular. Esquece celular. Eu até coloquei um vídeo lá no Instagram, o cara ensinando como roubar uma criança. É fácil demais. E tem várias técnicas. Hoje eles usam pet, chegam com cachorrinho, com gatinho, né? Tem até um experimento social mostrando. E os pais acham que o filho não vai cair na lábia do cara. Aí o cara chega e faz o seguinte: deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem filho? Tem. Será que se eu chamar ele, ele vem? Aí a mãe, né, geralmente é a mãe, não, tenho certeza que não. Aí o cara chega com um pet, com um cachorrinho fofinho, bonitinho. Oi, olha, o nome desse cachorrinho, a criança já fica logo, né? O cachorrinho mansinho, já sente que o cachorrinho é mansinho, aí já passa a mão. Ah, o nome dele é esse, tal, tal. Eu tenho mais, vamos lá ver? Vamos. Aí pega na mão e vai embora. Você acha que sua criança está preparada para isso? Não está, meu irmão. Você que está enganado. Temos que tomar conta dos nossos filhos e parar de se iludir de que ele está preparado. Não está. Você precisa modelá-lo na palavra de Deus todo santo dia. Jesus está falando que nós não podemos fazer as crianças tropeçarem. É juízo. É juízo. O maridão tem a responsabilidade final do sucesso da esposa. Ele tem essa responsabilidade do sucesso da criação dos filhos na esposa. É o maridão. Você está vendo a responsabilidade do que é ser um marido segundo o Evangelho? É isso, é imitar a Cristo, como Cristo trata a igreja. E a forma que Cristo trata a igreja? Intercedendo, cuidando, orientando, ordenando de forma santa, fazendo com que a igreja cresça. É responsabilidade de Jesus, é por isso que Ele que dá o crescimento. Não é técnica não existe negócio de, sabe, eu parei dessa coisa. Ah, se eu implantar modelo tal de igreja, a igreja vai crescer. Não é isso que faz a igreja crescer. Não é pastor que faz a igreja crescer,
não é técnica, não é irmão que faz a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é Jesus. E Ele está nos ordenando a sermos o responsável maior pelo sucesso da esposa e da criação dos filhos, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou quase terminando. O marido, observando esse texto aqui, ele deve sempre salvaguardar a esposa diante dos filhos. Os filhos precisam ver na esposa, maridão, a sua sombra. Você está lá trabalhando, sua esposa está em casa, cuidando, educando e tal, mas os filhos precisam ver nela a sua sombra. Opa, se eu não me submeter à minha mãe, meu pai, quando chegar, vai dar B.O. Vai dar ruim. Você viu que o outro ali já ia? Né? Entendeu? Vai dar ruim. O pai precisa salvaguardar a esposa diante dos filhos. Você não pode chamar a atenção da sua esposa na frente deles. A não ser que seja uma coisa que é muito necessária. Existem coisas necessárias. Mas na maioria das vezes não. Você não pode discutir com sua esposa na frente dos seus filhos. Porque quando você faz isso, você está dando brecha para que eles façam. Não tem aquele vovô, aquela vovó, que já não tem mais o respeito dos avós? É o contrário, não tem? Por quê? Porque o pai e a mãe discutem com o pai dela, o vovô dessas crianças, na frente das crianças. Aí a criança olha assim, eu também posso falar assim. É assim que acontece. Então, o pai tem que salvaguardar a esposa diante dos filhos. E aí, queridos, a gente observando o texto, nós vamos ver que para o marido ter autoridade no lar, porque a autoridade você já recebeu, mas você precisa colocá-la em prática de uma forma santa. De uma forma que Deus estabeleceu. Não é, eu sou o general. Não, nosso general é Jesus, querido, acabou. Você não é general, você pode ser no máximo aí um capitão, que Deus te colocou. Como você ganha autoridade diante da sua família? Qual é o princípio que Deus colocou para o pai ser a autoridade máxima dentro da família? Servir a família. Lembra de Jesus? Quem quer ser o maior, seja o menor. Os caras estavam brigando lá, né? Quem é o maior, sei lá o quê. Jesus quer ser o maior? Lembre-se o seguinte, o servo nunca é maior do que o mestre, mas quem quer ser maior, que sirva. Se coloque para lavar os pés. Se coloque para poder fazer a servidão da casa. Não estou falando aqui que você tem que agora, tem que começar a lavar a louça, que você tem que começar a lavar o banheiro, você tem que fazer isso. Não, querido, não estou falando isso. Você pode até fazer isso, sem nenhum problema. Mas não é isso que vai fazer você ganhar autoridade. Porque às vezes você pode estar fazendo aquilo ali de birra, todo brabo, e aquilo ali não vai adiantar nada, não vai gerar autoridade. Mas quando você servir, e quando você serve, preste atenção, quando você serve a sua família, você serve a Deus, que te instituiu como autoridade na família. Olha que coisa magnífica. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Entende? Então a palavra de Deus é clara. Não é a Arnaldo lá da Globo, não, mas a palavra de Deus é clara. A regra é clara, né? A palavra de Deus é clara dizendo, só que às vezes a gente não quer se submeter. E é por isso que a gente fica incomodado na hora quando a gente ouve a palavra de Deus, chamando atenção. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não conheço o pastor Elífio, não. Mas pelo perfil que eu vi dele, eu vejo que ele é um cara sério na palavra de Deus. Então dê glória a Deus por ter um pastor que é sério em relação à palavra de Deus.
Porque se você tiver um pastor aqui, coach, que sei lá o que, tudo é processo, ou então um pastor chaveiro, já conhece, sabe o pastor chaveiro? Tudo é chave, a chave para isso, a chave está mais para chaveiro do que para pregador, do que para pastor. Valorize. Está pregando a palavra? Valorize ele. Está virando extinção, hein? Está entrando em extinção esse tipo de pastor, viu? Valorize o cara. Se submete a ele. Mas não, tem uns camaradas que incham o peito dentro da igreja, parece um peito de pombo. Quem manda aqui sou eu. Minha família é sei lá o quê. Eu lembro de uma localidade que a gente pastoreou. Aí uma pessoa chegou para mim e falou: bem, a minha família é a mais proeminente da igreja. Vou até tomar água. Proeminente não, mais influente. Aí eu olhei. Aí eu dei uma de Jesus. Que Jesus gostava de estragar os prazeres do povo, né? Jesus gostava disso. Jesus era um estraga-prazer de mão cheia. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Estragou o prazer da galera, que a galera queria pegar a mulher de pedra, né? Aí eu virei para ela e falei bem assim, baixei a cabeça. Aí nessas horas a gente dá aquela fungada para dentro assim. É a família mais influente de qualquer igreja, é a família que mais ora, que mais lê a palavra de Deus, que mais pratica a palavra de Deus, que mais valoriza a presença de Deus e que mais valoriza a igreja de Deus. Só que tem pai e mãe ensinando o filho a virar um dono de igreja. Porque ele é um dono de igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Não seja dono de igreja. Sai fora, corre fora disso. Porque a igreja só tem um dono. E é Jesus. E ele não vai deixar você mandar, porque ele tem a responsabilidade desse púlpito aqui. Não seja dono de igreja. Ensine seus filhos a se submeterem à palavra de Deus, a se submeterem a Ele. Ele é a autoridade aqui dentro da igreja. Ele representa Cristo aqui dentro da igreja, de uma forma limitada. Ele não é perfeito. Se submeta, ensina os seus filhos a fazerem assim. É bênção. Tem bênçãos que são carregadas, está aqui em Efésios 6. Quanto mais submissão, lógico, de forma inteligente, mais abençoado fica, mais abençoado cresce. Sai fora dessa coisa de dom de igreja. Deus vai te pedir conta de uma coisa que você não foi chamado. E eu vou falar uma coisa para você, queridos. Para ser pastor, nos dias de hoje, tem que ter casca grossa para aguentar o trampo. Então, Deus não chama pastor para ser dono da igreja, mas para ser o mordomo dela. E aí o que acontece? Ele precisa aguentar muita coisa. Às vezes a gente engole sapo, porque quer engolir o sapo, porque a vontade é dar uma voadora ninja, né? Dar aquela do Van Damme. Lembra que o Van Damme rodava assim, né? Lembra? Van Damme rodava assim, pegava no pé da orelha assim, um caboclo caía. Entendeu? A vontade às vezes é essa, dar uma voadora. Oh, crente, velho, perturbado, está atribulado esse, viu? Se submete, ensina seus filhos a se submeterem, porque eles vão crescer sendo abençoados. E aí, para terminar, se nós não educarmos os nossos filhos nos padrões estabelecidos por Deus, nós não teremos o direito de cobrar nada de Deus, nós não teremos o direito de nos decepcionarmos com os resultados. Se você não ensinar, você não vai ter o direito. Porque tem muita gente que até ensina,
mas às vezes não ensina de forma completa. Aí chega lá, quando dá um BO, ai, onde foi que eu errei? Não é assim que a gente fala? Por que é vergonhoso para os pais terem filhos desobedientes? Porque eles têm a ver com a existência de tal desobediência. O pai está ensinando a ser desobediente. O pai precisa ensinar a submissão. E aí as crianças vão crescer, abençoadas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E essas crianças vão frutificar. Essas crianças vão dar fruto tal que vai alcançar pessoas, e essas pessoas vão ser atraídas pelaquela pessoa, e aquela pessoa vai conseguir levar essas pessoas a Cristo. Você sabia que antes de você levar a Cristo, você tem que levar a você mesmo? Pastor, você está falando de heresia, pastor. Está falando de heresia? Não, é isso mesmo. Você primeiro, para levar a Cristo, você tem que levar você mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém vai a Cristo se não confiar em você. Os que te conhecem aqui, nos bairros, para ela ir a Cristo, ela precisa confiar em você. Se você não for um crente confiável, ela não vai. Ela não vai se entregar, ela não vai se dobrar a Jesus. Então Jesus te deu a oportunidade de levar pessoas a Ele, passando por você. Por isso que Ele te chamou. Por isso que você está aqui hoje de manhã. Você sabe o que Deus fez para você estar aqui hoje de manhã? Você sabe? Deus moveu todo o universo, toda Itabatã e adjacências, para que você pudesse estar aqui hoje. Para que você hoje, que é vovô, ajudar os seus filhos a criarem seus filhos, não atrapalhar. Tem um vovô aí na internet que fala, né, ele fala de picardia mesmo. Fala, quando meus netinhos vêm para cá, eu já comprei todos os tipos de chocolate, que eu sei que os pais não gostam de dar, né, todos os tipos de bala, né, e se o pai falar que não é para fazer, eu vou falar que é para fazer. Entendeu? Porque às vezes os vovôs fazem isso, né? Atravessa os filhos na educação. Não faça isso. Ajude agora os seus filhos a educarem seus netos. E vai ser bênção. E aí não vai ter aquela confusão, não vai ter filho retrucando, você não vai passar raiva. Então, queridos, tanto o sucesso como o fracasso da criação e da educação dos filhos, de devolver os filhos de Deus a Deus, está na mão do pai, em primeiro lugar, e depois da mãe. Que possamos cada vez mais buscar isso no Senhor, para que possamos assim, cada vez mais glorificarmos a Deus em nossos lares. Volte para o culto doméstico, volte a fazer. Volte a fazer. E não deixe para amanhã não, começa hoje. Começa hoje de tarde. Começa hoje. Ou então já vai para casa e faz isso. Não precisa ser, sabe, 1 hora não, queridos. A gente faz todo dia, a gente faz o quê? Uns 15 minutos? Por aí, né? Uns 15 minutos. Todo dia. A gente lê a palavra de Deus, ora, adora o Senhor. Todos os dias, todos os dias. E só não faz no domingo, porque no domingo a gente tem 2 cultos. Então no domingo a gente deixa tranquilo. A gente está junto com os irmãos adorando. Volte a fazer. Essa igreja que vai crescer cada vez mais, vai ficar cada vez mais poderosa, cada vez mais cheia do Espírito Santo e vai atrair cada vez mais pessoas. Deixa eu só contar o segredo para fechar agora de vez. Olha só, presta atenção. Está comigo, amém? Amém. Presta atenção no que eu vou falar. Maridão e esposa, se vocês forem piedosos, essa igreja que vai explodir, porque está na responsabilidade do marido e da esposa, o crescimento da igreja.
E quando a gente fala, não está falando apenas de proliferação, de multiplicação de filhos, não. É de vida piedosa diante de Deus. Essa igreja, presta atenção, essa igreja, eu não sei o que vocês vão ter que fazer aqui, pastor Elifo, mas vocês vão ter que construir outra igreja. Se esses pais aqui, mães, marido e esposa aqui, tiver buscando a Deus mesmo, de fato, pastor, prepara. Você vai ter trabalho aqui num sentido mais favorável da palavra. Porque essa igreja vai explodir, qualquer igreja. O segredo está no pai e na mãe querer o crescimento da igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?